Sejam bem-vindos ao segundo episódio do One on One by Hoopers. A Hoopers, só para relembrar aqui a malta, é uma plataforma que pretende divulgar o jogo de basquete através de várias áreas onde estão envolvidos. Vocês podem saber tudo no site da Hoopers, em hoopers.club. Aproveito também para divulgar a box que eles estão a lançar agora. Passem pelo site, vejam a box. Uma box que está cheia de surpresas. Eu vou divulgar já o primeiro artigo. É uma bola de basquete oficial do 3x3 da Wilson. Passem por lá, acho que é interessante aqui para o Natal. Nós hoje temos um convidado de luxo, mais um. Isto para mim é um prazer ter aqui estes convidados. Hoje tenho um dos melhores lançadores da história do basquete português, João Santos, com quem eu tive o prazer de jogar. Não só de jogar, como me tornar grande amigo, e estas conversas fazem todo o sentido por serem entre amigos. João, obrigado por passares por aqui, por aceitares este convite para conversarmos um bocadinho. E a primeira pergunta que eu te vou fazer, e acho que vai ser sempre por aí que vamos começar, é como é que o basquete aparece na tua vida? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer e tenho todo o gosto em participar nestes dois projetos que vocês estão a criar. Acho que é muito útil para o basquete em Portugal e já fazia falta. Como é que surgiu o basquete na minha vida? O Carlos já desvendou um bocadinho, porque foi muito parecido com o caso dele. Ele foi um ano antes. Pois é, isso é que nós, entretanto, tu vais falar do Maria Pia. O Maria Pia não tem nada a ver com este podcast, mas de facto o teu percurso e o Carlos acabam por, e o Carlos foi o meu primeiro convidado, acabam por coincidir, não é? E tem, de certa forma, muitas semelhanças. Eu acho que há uma pessoa que fez toda a diferença no meu percurso e no do Carlos, que foi o professor Ramos, que era o nosso professor de trabalhos oficinais. E eu andava na Eugénia dos Santos, ali em Alvalade, e tinha esse professor desde o quinto, estive lá no quinto e sexto ano, e ele sempre fui alto. E ele, quase desde o primeiro dia, que me disse que eu tinha que jogar basquete. Na altura não gostava de basquete, não era um desporto que me atraísse. Gostava de futebol como todos os outros miúdos. Ainda cheguei a fazer um jogo pela seleção de futebol da escola, mas não tinha grande jeito. Eu já te ia jogar a bola, por acaso. Zero, né? Ainda bem que optaste pelo basquete. Nunca se sabe, estou esforço, bem treinado, é preciso saber o que é. E pronto, basicamente ele andou-me a dizer que eu tinha que jogar basquete, que os filhos dele jogavam basquete na Graça, que era onde ele vivia. Eu disse, está bem, pode ser, mas nunca chegámos a tratar das coisas. Sim. Depois estava a chegar ao final do sexto ano e ele disse, tens mesmo que ir treinar basquete, tens que experimentar, tens que me dar o contacto do teu pai, eu levo-te para os treinos, o teu pai vai-te lá buscar, nós tratamos disso. E foi assim que surgiu. Ele levou-me aos primeiros treinos, depois foi a mãe do João Tiago, também foi um colega nosso, que o Carlos falou no último, aqui na entrevista, ou aqui na conversa, que também me dava boleia às vezes para os treinos. Ou seja, e foi assim que começou, no final de uma época. Toda a gente em Portugal que gosta de basquete tem que agradecer à família do João Tiago, porque já percebi que foram importantes neste caso, para ti como ao Carlos. Sim, mas tenho que agradecer principalmente, no meu caso, foi ao professor Ramos. Sim. Claro que a família Fernandes também me ajudou a ir para os treinos naquela altura, naqueles primeiros treinos, dava-me boleia. Mas ele é que foi o impulsionador e falou com os meus pais e tudo mais. E foi assim que surgiu. E depois já foi no final da época. Eu lembro-me que a primeira semana de treinos, nós treinávamos na Nuno Gonçalves, ali em Sapadores, e a primeira semana de treinos foi ensinar-me a técnica de lançamento e como é que se faziam as passadas. Quem é que te ensinou a técnica de lançamento? Porque eu acho que essa pessoa devia dar formação, devia ganhar dinheiro a ensinar técnica de lançamento, porque correu bem contigo. Era o Hugo. Eu acho que já não treino, não tenho a certeza se treino ou não. Porque é que correu muito bem contigo, não? Eu acho que correu muito bem a muita gente. Acho que isto é uma questão de vontade e de trabalho. Mas sim, tem que dar mérito. Aqueles primeiros treinos eu acho que foram cruciais, o ensinar o básico do basquete. Antes de começar a treinar com os colegas, eu via os meus colegas a treinar e eu estava ali junto numa tabela lateral a treinar o lançamento e a treinar as passadas, coisas básicas, para poder depois começar a treinar com eles. E depois sim comecei a entrar nos treinos e a fazer, a aprender o resto das coisas,
das regras, e foi assim que começou. E tu, além de estares no Maria Pia, tu costumavas jogar na rua também? E eu pergunto Não, isto, eu não jogava basquete, até então não jogava basquete. mas depois de começares a jogar, ganhaste essa... Depois Eu pergunto basicamente isto só porque- jogava mesmo nos treinos. Uhum. Depois na escola para onde eu fui a seguir nem sequer tínhamos pavilhão, portanto não havia sequer a possibilidade de treinar ou de jogar, não havia campos ali na zona onde eu morava. Depois, mais à frente, comecei a jogar basquete na rua, a treinar, mas era mais no verão, quando tinha mais tempo livre. Ali em Odivelas, na Calçada de Carris, há um campo por trás dos prédios, e era para aí que eu ia. Eu morava em Odivelas, ia a pé até lá. Uma das frentes onde a UPART está é essa, é a reabilitação de campos de rua. E nós já falámos no episódio anterior sobre isso também. Perdeu-se se calhar um pouco essa cultura do basquete de rua. Durante muitos anos, há campos que desapareceram, há outros que são desconhecidos, mas durante alguns anos não se via muita gente a jogar na rua. Eu acho que agora já se começa a recuperar um pouco isso, pelo menos nos campos que eu vou passando ou vou frequentando, eu vejo muita gente a jogar, não só malta mais velha a jogar entre si, como famílias com miúdos a jogar basquete na rua. Não sei se sentes isso. Sim, eu acho que é sempre, para qualquer desporto, é bom ter um recinto ou um espaço onde se possa praticar esse desporto. No caso do basquete é um bocadinho mais específico, não é tipo futebol que se mete duas pedras e já está, tem que se ter mesmo Por outro lado, o basquete, mas por outro lado, o basquete, uma pessoa sozinha consegue divertir-se. Está a lançar umas bolas, não é? Sim, mas precisas do espaço, Mas tens de ter o precisas espaço, da tabela. certo. Pode ser um cantinho em qualquer sítio, pode-se arranjar assim uma coisa, mas para fazer coisas engraçadas tens de ter a tabela. Eu, por acaso, havia situações em que não precisava da tabela e fazia o treino de lançamento, a técnica de lançamento, só mandar a bola ao ar e treinar a técnica de lançamento quando não tinha tabelas, mas também não ia tantas vezes assim também jogar na rua como isso. Isso é uma boa dica que eu vou agarrar e já agora acabaste de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Treinavas o lançamento sem sequer teres uma tabela à tua frente. Queres deixar aqui alguma dica para a malta mais nova que muitas vezes acha que se não tiver um pavilhão ou uma tabela de basquete à disposição não pode treinar, mas se calhar pode. Uma das coisas que eu ouvi, e acho que até foi o teu pai que me falou disso, foi do Magic Johnson, que ele era bom a manusear a bola, porque desde muito novo que levava a bola para todo lado, ia para a escola a driblar, ia fazer coisas com a bola, portanto não precisas de um campo para driblar, para treinar o teu drible e o controle de bola. No caso do lançamento, uma tabela permite aferir se estás a fazer bem o lançamento ou se estás a marcar ou não. Mas antes de marcar tens uma série de componentes que te permitem marcar ou ser mais certeiro quando fazes um lançamento. E todos esses detalhes da técnica de lançamento podem ser treinados sem uma única tabela. Podes ter uma parede, podes não ter nada, mandar a bola ao ar e deixar cair e avaliar a posição do teu braço, da tua mão, do teu corpo. E era basicamente isso que eu fazia. Quando não tinha a oportunidade de lançar uma tabela, estar numa tabela e queria treinar lançamento, era isso que fazia. E depois acabas a tua formação no Maria Pia, já falámos aqui, e começas o teu percurso profissional. Começas na PT também, tu e o Carlos saem ao mesmo tempo do Maria Pia para a PT. Como é que foi essa transição, esse primeiro impacto de chegar à Liga, de jogar numa equipa profissional? Eu acho que, antes de passar à questão do profissional, eu acho que é importante também numa perspectiva de mostrar a realidade atual do basquete, tanto a clubes como a jogadores e até treinadores e dirigentes, o que é que foi feito no Maria Pia e porquê, se calhar, temos tido 3 jogadores a jogar na ACB e a ter jogado na Seleção Nacional e ter jogado ao mais alto nível. Sim. Há uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas de Maria Pia e nos treinadores de Maria Pia e todos os meus colegas que me ajudaram a mim e ao Carlos a ser melhores, que foi quando nós começámos a jogar, eu já era alto, o Carlos já era forte e já era alto, e era relativamente fácil para o Maria Pia, se quisesse ganhar títulos desde muito cedo, pôr-nos a jogar numa posição de poste perto do cesto. Como infelizmente se vê muitas vezes a acontecer. Há anos, há décadas, acontece em Portugal e continua a acontecer. A opção deles não foi essa, a opção deles foi, ok, se algum destes jogadores, e não éramos só nós, eram outros também, se algum destes jogadores um dia puder vir ser jogador, se conseguir ser jogador, vai ser numa posição exterior, de frente para o cesto, portanto vão ter que treinar de frente para o cesto. Então, apesar de haver jogos em que jogávamos de costas para o cesto, e principalmente o Carlos até, havia muito a preocupação nos treinos e a maioria dos jogos de nos esforçarem
a trabalhar com a bola e a lançar de fora e a ver o jogo com a cabeça levantada, e a ser ágeis e a defender jogadores mais baixos e tudo mais. E eu acho que toda essa preocupação de nós melhorarmos enquanto jogadores e nós melhorarmos enquanto equipa é algo que tem que ser valorizado e que deveria ser valorizado nos clubes. Tanto é que, no princípio, eu lembro de perder com os Benfica Cs e Ds e os Sporting, que eles tinham muitas equipas, levávamos grandes tareias e era 180 a 30, 50, 60. E ao longo do tempo fomos sempre reduzindo esse diferencial, fomos nos aproximando das equipas A's, e culminámos a ser campeões de Lisboa, campeões distritais, com essa mesma equipa que foi trabalhando ao longo dos anos, desses 4 ou 5 anos, acabámos a ser campeões distritais. Portanto, o trabalho que foi feito não foi no imediato, mas sim no médio e longo prazo. Sim. A pensar sempre numa perspectiva mais de longo prazo. E a pensar nessa perspectiva, e a pensar na perspectiva de sermos profissionais... Desculpa, isso é a essência da formação. Exato. A formação deve apontar para o futuro e não querer ganhar no imediato. Como é óbvio, toda a gente gosta de ganhar e um jogador gosta de ganhar também, mas ter treinadores que tenham essa paciência e que consigam, de facto, gerir isso, clubes e treinadores que consigam olhar para a frente e não se preocupar com o presente, não é? Isso é uma grande mais-valia. Também concordo contigo, infelizmente não há assim tanta gente disposta a pensar dessa forma. Eu acho que a questão do ganhar é quase um no issue, porque qualquer pessoa, qualquer jogador que joga, qualquer treinador que vá para um campo quer ganhar. Claro. Portanto, aqui o segredo é o que é que tens que fazer para ganhar, e se trabalhares durante a semana, se trabalhares ao longo dos anos para melhorares uma série de componentes e para chegares a um determinado objetivo, inevitavelmente vais ganhar mais vezes do que vais perder. Se calhar não é no imediato, mas vais aprender com as derrotas e vais chegar lá. Mas voltando à tua questão do profissional, já numa perspectiva de olhar para o médio e longo prazo e numa perspectiva de podermos um dia jogar a profissional, Maria Pia, no final do primeiro ano que lá estivemos, criou uma equipa sénior, com alguns jogadores que vinham do Oeiras, que alguns até... do Oeiras não. Alguns jogadores que tinham saído nos clubes, sei que foi na altura do Sporting ter acabado a equipa, uns jogadores do Sporting foram para o Oeiras, tinha acabado também na mesma altura, não sei se vieram jogadores do Oeiras ou como é que foi, mas sei que vieram alguns jogadores e fizemos uma equipa com o pessoal mais novo, eu, o Carlos e mais 2 ou 3 da nossa equipa, dos Júniors, e mais uns que voltaram a jogar, se não me engano, e montámos ali uma equipazinha só para nós termos uma experiência também de jogar com equipas com mais traqueios, e jogadores com mais traqueios e com outro físico. Sim, jogo mais físico também. Portanto, essa foi a nossa primeira, não sendo profissionais, foi a nossa primeira experiência com jogadores mais a sério, se pode assim dizer. E depois foi a experiência no Portugal toda com o teu pai, que aquele primeiro ano para mim foi espetacular, porque com 16 anos, 17, fiz 17 pouco tempo depois, ser profissional, jogar na Primeira Liga com todos aqueles que eu na altura via como queres ser como eles, tipo Sérgio Ramos e outros tantos, Paulo Pintos, Marçal, tudo. Depois estar ali a jogar com eles, ter a possibilidade de jogar mais de 10 minutos de média de jogo por jogo, de fazer uma viagem aos Estados Unidos que foi espetacular, um tour nos Estados Unidos a jogar com universidades nos Estados Unidos que foi espetacular. Ou seja, foi tudo viajar, eu ainda estava a estudar, era estudar, treinar, jogar, viajar, era tudo espetacular em termos de motivação também, foi ótimo. E tu falaste aí sobre uma questão de poder jogar contra algumas das tuas referências. Quem é que eram as tuas referências quando começaste a jogar basquete? Tu querias ser igual a quem? Eu sempre olhei muito para o Sérgio Ramos, porque ele era de Maria Pia e era a referência que nos falavam, não é? Eu na altura não conhecia muitos jogadores, se me perguntassem de jogadores antigos portugueses que tinham jogado basquete, eu não conhecia a equipa do Benfica, que estava nas competições europeias e ia ver os jogos, conhecia os jogos que via na televisão, de Alvarense, Porto, Jogueira, aquelas equipas mais conhecidas, mas referência nacional, dentro da realidade que eu conhecia, era o Sérgio Ramos, pelo tipo de corpo, pelo tamanho dele, né? Porque éramos mais ou menos da mesma altura, o tipo de potencial jogador que eu poderia vir a ser,
Ele também era alto, jogava de frente para o cesto, tinha vindo de Maria Pia, teve a experiência de ser profissional cedo, portanto, foi sempre muito o meu farol para medir. Quero chegar lá. Eu mais à frente vou chegar a ti e ao Sérgio quando tive a oportunidade de jogar convosco, mas isso já lá chegamos, o teu percurso já lá vai. Tu depois da PT vais para os Estados Unidos. Olhando para aquilo que foi o teu percurso nos Estados Unidos, para quem está agora a começar a jogar e tem se calhar, ou poderá vir a ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos, como é que é a experiência? Aconselhas? Fala-me um pouco disso. Epá, eu acho que a experiência, como disse, aquele tour foi tipo um abre de olhos. A realidade é completamente diferente. Aqui jogas num pavilhão de 600 pessoas, agora tens uns de 2.000, 3.000, não é? Salvar as exceções, quando ia jogar ao Rosa Mota, podias ter ali mais gente, mas eu também nunca tive essa oportunidade de jogar assim com aquilo cheio. Nos Estados Unidos não, tu tens pavilhões da universidade onde eu tive, tinha 11.500 pessoas, uma lotação de 11.500 pessoas. A tua universidade, quando passado, fez Sim, um campeonato. Há 2 anos esteve muito bem, o ano passado perdeu logo ali. Foi o ano passado, pois, há 2 anos estiveram melhor. Mas o ano passado esteve muito bem durante a época regular, perderam para aí 2 ou 3 jogos, não sei, perderam logo nas finais da conferência, no final, mas só tinham perdido um jogo até então, acho eu. Mas depois no March Madness não conseguiram dar a coisa. Era tipo antigos Phoenix Suns, só ataque e aquilo não resultou. Atuais Houston Rockets. Portanto. Sim, mas mas é uma experiência que eu aconselho, é uma experiência foi uma experiência que me fez crescer enquanto pessoa e enquanto jogador, e é uma realidade completamente diferente. Eu acho que a primeira reação que eu tive quando cheguei lá a nível de basquete foi, ok, eu era magrinho, não era forte, também não era. E continuas bem, agora continuas bem, agora nem parece que deixaste de jogar. Não, eu guardei ali um bocadinho e tal, quando estávamos no Algés, mas entretanto emagreci outra vez. Mas o primeiro impacto que tive foi, ok, mesmo os postos grandalhões com 100 e não sei quantos quilos são super rápidos, são super ágeis, são super atléticos. A questão física foi o que mais te impressionou. Sim, logo num primeiro impacto é físico, porque primeiro são fortes e depois podias pensar, ok, são fortes mas são lentos, como eram os americanos muitas vezes cá em Portugal. Sim. Não, eles eram fortes e eram rápidos, eram tão rápidos ou mais rápidos do que eu. Portanto, ali é o tipo abre olhos e começar a pôr tens de pôr as pilhas, não é? E apanhar o ritmo. Depois lembro-me que quando vinha cá no verão, o primeiro ano que vim, lembro-me de ver uma meia final ou uma final, não me lembro, do Benfica, no antigo Estádio da Luz, e a sensação que tive foi que eles andavam a passo. A jogar devagar. O jogo era a passo. Porque a velocidade do jogo lá é tão mais rápido que tu vias os jogos em Portugal e dizia, pá, os jogadores cá são profissionais e andam a passo. Uma das coisas que eu me lembro de jogar contigo, e não sei se vem daí dessa experiência nos Estados Unidos, certamente depois por onde andaste o ritmo também era diferente do que se joga aqui em Portugal, mas uma das coisas que eu me lembro, e eu jogando a base contigo, era após seres sofrido ou após ganhares ressalto, tu exigias de nós, bases, que corrêssemos para a frente, e o teu primeiro passo era sempre para a frente, que era para obrigar a bola a andar rápido, ou seja, aquela coisa de dar a bola ao base e embora lá devagar, para ti não dá. Não, porque não é. E faz todo o sentido, porque se chegares ao meio campo ofensivo com mais tempo para jogar, vais criar à partida um melhor lançamento do que... Eu acho que é o keep it simple. Se consegues marcar um cesto rápido, para que complicar, sem jogada, sem nada, é só passar a cesto. Para que complicar, realmente? Claro. O jogo é para ser rápido e dá para jogar mais rápido, não há necessidade de abrandar o ritmo. Olha, e tu depois acabas o teu percurso nos Estados Unidos e não regressas a Portugal, vais para a Grécia. Numa altura em que eu, sinceramente, eu não me recordo de haver muitos jogadores portugueses a jogarem fora, na altura, muito menos na Grécia. Não, o Pedro Nuno, se não me engano, tinha tido uma experiência... na América do Sul, não era? Não, o Pedro Nuno, acho que ele teve uma experiência... Antes de eu ir para a Grécia, eu acho que o Pedro Nuno já lá tinha estado na Grécia. Na Grécia, clube, ok. Não sei se foi uma época inteira ou não, mas eu tinha quase certeza que... Pedro Nuno, já agora, só fazer aqui a referência, que acabou de ganhar um título como treinador. Estava no México, não é?
Eu não sei se é no México. Ele ganhou agora Tenho ideia qualquer que coisa a recentemente. última vez que tinha visto, acho que estava no México. Mas sim, mas eu acho, na altura, quando eu fui para a Grécia, já, se não me engano, o Sérgio já tinha ido para a Itália. Sim, o Sérgio estava em Itália na altura. E o Paulo Pinto ou tinha ido para... Não, se calhar o Paulo Pinto ainda não tinha ido para o Gran Canária. Se não tinha ido, estava prestes a ir. E o Marcelo, não sei se entretanto já tinha ido para o Fuenlabrada também, ou foi depois. Sim, mas não havia muitos jogadores a ir para o estrangeiro. Havia muita gente na altura a ir para os Estados Unidos. O Seco foi para os Estados Unidos, o Carlos foi, eu fui. Lisboa, Miguel, não era Miguel Lisboa, não lembro o primeiro nome dele. Também, que também jogou no Benfica, no Júnior, também foi para os Estados Unidos. O Miguel Lisboa, foi o sobrinho do Não, Carlos não, Lisboa? não era o sobrinho, era outro jogador que jogou na equipa do Seco. Ok. Houve uma série de jogadores, agora não lembro o nome de todos, mas que foram para os Estados Unidos e havia alguma não digo moda, mas interesse em ir para os Estados Unidos, e acho que é uma mais-valia. Depois a ideia era não voltar para Portugal, era a ideia, era tentar ter outras experiências internacionais, experimentar outras ligas. Tive a oportunidade de ir fazer um tryout ao Panionios na altura. O treinador é o Yanakis. E pronto, e fiquei. E a partir do momento em que jogas na Grécia, naqueles pavilhões com aquele ambiente, a partir daí não vale jogar em qualquer sítio. É tipo, para meninos, a partir daí qualquer sítio onde vais... Os treinos foram tranquilos. Na altura dos treinos é tudo tranquilo, os colegas era tudo tranquilo, havia muito relax, trabalhava-se bem, mas fora disso era tranquilo. O primeiro jogo que fiz no Panionios foi em casa para a Taça contra o AEK. E estamos a aquecer, entro para aquecer e de repente já está ali uma série de gente do Panionios, que o pavilhão de Panionios tem assim umas bancadas pequenas atrás das tabelas, um dos lados das laterais é onde estão os bancos, é uma parede, não tem bancada, depois tem uma bancada maior central, atrás dos bancos. E entro para aquecer e vinha dos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos na altura não se podia fumar dentro de espaços fechados, como é agora aqui em Portugal, mas naquela altura já era assim. E eu chego à Europa, o pessoal fumava dentro de espaços fechados, chego ao pavilhão para o primeiro jogo e tinha assim uma nuvem de fumo lá em cima. Vai, cheirar a tabaco. O que é isto? É outro mundo, nem em Portugal tínhamos visto aquilo. E então, por acaso eu não me lembro se em Portugal se era permitido. Eu acho que era capaz, mas nuvem de fumo eu nunca tinha chegado. E então aquilo começou a encher, entraram os adeptos do Panionios, depois entrou a polícia de choque, fizeram assim lá uma série de cadeiras para separar, depois entraram os adeptos todos do AEK para aquela bancada central e as claques do Panionios ficaram nos topos. Pronto, as claques era sem camisolas, mesmo à claque. Mas o que dava entusiasmo para jogar, dava pica para jogar, foi que eles na Grécia, enquanto uma claque está a cantar, ou uns adeptos estão a cantar, os outros estão calados. Pelo menos naquele caso era assim. Não começam a assobiar, nem nada, deixam-nos cantar, ficam ali a cantar o tempo que for preciso, e até lhes podem estar a chamar nomes, não faço ideia, não percebi nada do que eles diziam. Mas assim que eles escalam, os outros respondem e pronto, e passas o jogo todo ali a ouvir cânticos. É festa, basicamente. É festa, sim, então acaba por ser entusiasmante. E tu depois acabas por regressar a Portugal. Tu acabaste de dizer que o objetivo era não regressar. O que é que aconteceu então aí no percurso? 3 anos, 1 mais 1 mais 1, em que havia cláusula de opção. Eles acionaram a cláusula de opção para o segundo ano e eu fui fazer a pré-época, só que deviam-me ainda uma série de dinheiro do primeiro ano. Fiz para aí um mês e meio ou 2 de pré-época com eles e chegou uma altura e eles ainda me estavam a dever do ano anterior e já me estavam a dever do segundo ano e já estava a acumular, percebi que aquilo não ia dar. Já tinha também assistido a situações assim mais hardcore noutros clubes ali à volta, no ano anterior também, e percebi que aquilo não... Mas que é de ameaças a jogadores? Ou... Sim, com pistola e... só isso? Só isso. Ok. Não foi o caso, não era no Panionios, era no Daphne. Era o presidente do Daphne na altura. Era um McNair. Ou jogas ou levas um tiro, é isso? Não, ele estava a dever dinheiro e depois cortou a água e a luz e mais não sei o quê a um americano, ao Barrett. Era a equipa do McNair na altura. Depois pagou aos que ficaram, deu cheques pré-datados e entretanto passado 2 semanas chamou-os aos gabinetes com a pistolazinha lá em cima a dizer que tinham que devolver os cheques, coisas desse estilo, mesmo à Grécia, e então achaste, não vale a pena estar aqui
ir para tribunal e tudo mais, ali não ia dar nada. Claro. Pronto, Então, vim embora, regressas a Portugal. rescindi com eles. Pronto, depois fiquei aí, estar a arranjar clube. Ainda cheguei a fazer uns treinos em Natel, para manter a forma, com o Queiro. Ok, tu vieste para Portugal, ainda não tinhas clube então? Não, eu rescindi e vim para Portugal. E vieste para casa? Pronto. Sim. E pronto, depois surgiu a oportunidade de ir para o Queluz, com o Balbo e com o Miguel. E pronto, o Queluz na altura, o primeiro jogo foi com o Benfica, na Luz, acho que foi 11 de dezembro, se não me engano, que assinei com o Queluz. E foi das experiências mais espetaculares, porque entrei lá, estava o Queluz em 11º, se não me engano, e nesse ano acabámos em 5º ou 6º, já não me lembro, jogámos o playoff com o Seixal, e acho que foi 5º. E no ano a seguir acabámos em 2º e fomos à final da FIBA Europe da Costa Oeste, se não me engano. Foi uma época espetacular. As duas, época e meia espetacular, e em termos de união, de grupo, experiências, foi tudo espetacular. Uma das coisas que o Carlos disse, o Carlos Andrade, na semana passada, 2 semanas, quando esteve aqui connosco, era a questão falou disso, do espírito de grupo que havia no Era uma família, no Queluz aquilo era como se fosse uma família mesmo. Pois. E depois, quando acabas esta experiência no Queluz, voltas a sair para a Espanha, e aí fazes o teu percurso em Espanha e ficas há alguns anos. Sim, depois tive a oportunidade, ainda estava no Queluz, do primeiro para o segundo ano ainda fui fazer uns campos à Espanha, depois não fiquei, fiz com 2 equipas. Depois fiz essa segunda época e depois surgiu a oportunidade de ir para o Valladolid, e foi quando fui para o Valladolid também, e fiquei lá 4 anos. Também foi outra experiência espetacular. É um campeonato nivelado por cima, em que tens as equipas principais, tipo na altura era Real Madrid, Barcelona e o Tau, o Basconia, e o Málaga também era bom. Os Estudiantes estava bem, mas os lutavam assim para ser campeões e tinham assim orçamentos de campeão, era Barcelona, Tau, Madrid e Málaga, talvez. Mas qualquer equipa daquela liga podia ganhar a qualquer um destes 4. Eu cheguei a ganhar ao Tau, ao Barcelona, Málaga não tenho a certeza se ganhámos, acho que nunca ganhámos, e ao Real Madrid também nunca ganhámos, mas acontecia, equipas mais de meio da tabela e de fim da tabela estarem a lutar pelos jogos com equipas grandes, portanto era a competição mesmo era séria. E depois de Espanha, um novo regresso a Portugal, aí onde tive o prazer depois de já te conhecer, tal como o Carlos, quando vocês eram jogadores na PT, e eu era um puto que ficava a olhar para vocês e a dizer um dia queria ser como vocês. Depois tive a oportunidade de jogar contigo no Benfica, e quando tu regressas, como é que tu ias estando por cá também na seleção, mas é diferente vir a Portugal representar a seleção ou estar mesmo a jogar em Portugal? Sim. Quando tu regressas a Portugal para jogar no Benfica, qual é que foi o teu primeiro impacto? Como é que tu achaste que estava o basquete cá em Portugal nessa altura? Foi uma constatação a nível de treinos, a nível da intensidade com que jogávamos, foi aquilo que falámos há pouco. O aquecimento, ainda para mais vindo de Espanha, que vinha com outro ritmo, era demasiado lento, era tudo demasiado lento, era tudo muito, muito, muito parado. É uma realidade completamente diferente. Eu acho que continua a ser, acho que sempre foi e continua a ser. Acho que houve um aproximar do nível em Portugal quando houve mais jogadores portugueses a irem para o estrangeiro, na altura que eu estive em Espanha, e que o Carlos esteve na Alemanha, que o Filipe da Silva também esteve fora, o Jorge Coelho esteve fora, o Minhava chegou a ter experiências fora, o Jaime também teve, o Jaime Silva. Houve muita gente a ter uma outra experiência, a ver outra realidade, e eu acho que não é coincidência todo o sucesso que tivemos depois na seleção. Porque houve uma série desses jogadores que tiveram essas experiências internacionais e sabem. E não achas que esse momento foi mal aproveitado? Ou seja, há o exemplo do rugby, por exemplo, a seleção de rugby quando penso que foi ao Mundial. Foi no mesmo ano, sim. Foi no mesmo ano, que acabou por ter uma visibilidade enorme, tudo aquilo que se fez à volta da seleção. Não achas
que esse momento da vossa ida ao europeu devia ter sido aproveitada de outra forma para tentar puxar a nossa modalidade para cima? Um europeu é um europeu, um mundial é um mundial. Certo, certo. Tendo em conta a realidade do basquete em Portugal e a realidade do basquete a nível mundial, eu diria que quase que se equiparava o feito de ir a um europeu ou ir a um mundial. Está ela por ela. O facto de termos conseguido ir à segunda fase e acabar em nono lugar não, acho que não. Se vos dissessem antes que vocês iam ficar nesse lugar, se calhar vocês. É como, não sei como é que poderia dizer, se calhar, mas é como quase como ganhar um europeu, não é? Porque estamos a falar de jogadores que não jogam nem Euroliga, nem jogavam a Lab Cup, ou mesmo não jogavam aquela experiência do que eles não a Lab. Durante muitos anos não houve competições internacionais em Portugal, não houve participação em competições internacionais. A seleção portuguesa nunca tinha ido a nenhum europeu, a não ser por convite. Sim. E tu depois vais lá e acabas, pronto, não fizemos jogos espetaculares, perdemos por muitos pontos com a Espanha, perdemos com a Croácia, mas ganhámos o jogo que tínhamos que ganhar e tivemos a sorte da Croácia ganhar a Espanha para passar para a fase a seguir. Mas depois voltámos a ganhar a Israel e fizemos bons jogos com a Grécia e com outras equipas. Eu acho que todo o trabalho que foi feito na seleção, que também foi durante algum tempo, aquela equipa foi sendo montada durante algum tempo pelo Valentim, acho que tem muito a ver com a experiência internacional que todos tivemos e que o próprio Valentim tentava incutir a fazer torneios e a fazer jogos de treino com outras equipas, com outras seleções. Há uma coisa que tu há pouco disseste, que quando regressaste a Portugal sentiste que se jogava muito devagar. Sim. E é aqui que eu disse há bocado que ia falar de ti e do Sérgio. Eu vi uma coisa que eu adorava nos nossos treinos no Benfica, era ver-te, tu e o Sérgio, a defenderem-se. Muitas vezes estamos a treinar e há um que chora porque é falta, o outro porque o outro empurrou, porque aquele agora soprou. É assim, tu e o Sérgio, aquilo só faltava andarem à porrada um com o outro, mas nenhum se queixava, e era isso que eu gostava e para nós era um exemplo. Tu ias para o cesto, o Sérgio dava-te uma de cima a baixo, a seguir ele ia para o cesto, tu davas-lhe também, mas nenhum de vocês refilava com nada, segue jogo, e isso era uma coisa. Como colega de equipa, eu olhava e pensava, é assim que temos que treinar, tipo, bora lá não chorar com nada, se estes gajos treinam assim, bora seguir o exemplo. E vocês, se calhar, sem perceberem, pelo menos para mim, eu acho que até posso falar em nome de alguns dos nossos colegas de equipa nesse ano, ou nesses 2 anos, vocês deram o mote para que a malta fosse atrás de vocês. Eu acho que há pessoas que precisam de falar para impor a liderança. Vocês, da forma como treinavam, naturalmente impunham a vossa liderança. O Sérgio, se calhar, até precisava de falar mais do que tu, e são feitios, cada um tem o seu feitio, e ele fazia questão de falar mais, e também era o capitão. Mas tu, sem falar, tinhas a malta a ir atrás de ti. Isso era, enquanto colega, era espetacular para nós estar a treinar ali convosco. Tu agora estás a dizer isso, eu acho que ao longo da minha carreira foi sempre assim. O Carlos disse daquilo na última conversa, foi igual. A Maria Pia era um a competir contra o outro, ia fazer tudo para o outro não marcar, ou tentar marcar, e houve esta competição ao longo daqueles anos. Eu pessoalmente sempre tive esta competição com colegas de equipa e depois com os adversários, e eu acho que isto é, desde que seja saudável, que não, quando falamos de andar à porrada, não é andar à porrada, é jogar duro, jogar com intensidade e tentar jogar um bocadinho acima do limite do que vai ser no jogo, porque se estiveres habituado a jogar assim ou a treinar assim, depois no jogo vai ser muito mais fácil, porque sabes que não vais poder fazer aquilo, e tu vais dar sempre um passo atrás em termos de intensidade, mas depois se os adversários forem assim contigo, tu também estás mais habituado. A seleção foi um bocadinho assim, nós fazíamos treinos, eu lembro de fazer treinos de alta intensidade, fazíamos mesmo super intensos, super agressivos, porque sabíamos que era assim que depois iam ser os jogos, mas tínhamos prazer a fazer aquilo, era... e desde que a equipa esteja focada naquilo e lá está, e não é... Quando fazemos isso num dia, não é exatamente para o fim de semana que vamos jogar, não é nesse fim de semana que vamos ter resultados, é começar desde o dia 1 a jogar daquela maneira e a treinar daquela maneira, porque o ser campeão é só mesmo daqui a 9 meses, portanto, mas para chegares aos 9 meses e estás em condições físicas e mentais e de espírito de equipa e de superação e tudo mais,
no ponto que tens que estar para ser campeão, era desde o dia 1 a fazer aquilo. E por falar em seres campeão, foste campeão 2 vezes no Benfica e acaba o teu percurso no Benfica e vais para o grande rival, vais para o Porto. Como é que é essa saída do Benfica? Foi um prazer enorme ter sido bicampeão no Benfica. O Benfica já não era campeão há 14 anos. Certo. E festejámos ter bem, voltado, festejámos com e ter voltado para Portugal, ter voltado para o Benfica e ser bicampeão, acho que não podia pedir mais. Depois surgiu, na altura que para o Benfica fiz um contrato de mais um também. No segundo ano houve uma série de oportunidades em que falámos para renovar. O Benfica nunca chegou à frente. A única altura em que realmente se chegou à frente para fazer qualquer coisa foi quando saiu a notícia de que eu ia para o Porto. Isso, eu lembro. O Porto foi a equipa que realmente mostrou mais interesse e mais, essa notícia mais respeito por mim como jogador, pelo valor que eu tinha como jogador. Essa notícia saiu antes dos playoffs, ou já durante os playoffs, não foi? Essa notícia, se não me engano, saiu no último jogo da Liga, antes dos playoffs. Como é que tu, e antes de passarmos depois ao teu percurso no Porto, como é que um jogador consegues, eu acho que sim, porque estava lá e vi-te a jogar, mas como é que tu geres isso? Consegues estar de cabeça limpa, sabendo que do outro lado já houve essa notícia, já se calhar os adeptos da equipa onde estás agora, ainda por cima estamos a falar de um Benfica-Porto, a rivalidade é grande, os adeptos do Benfica achas que já olhavam para ti de maneira diferente? Como é que tu gerias isso tudo? Primeiro foi uma notícia, não era nada oficial, não era, foi um rumor que saiu, não foi nada oficial que eu tinha assinado. E em segundo lugar, eu estava super focado em ser campeão outra vez no Benfica, e estava a fazer o trabalho que fiz durante as 2 épocas que lá estive, e não ia ser no play-off que ia deixar de fazer o que tinha que fazer, portanto, isso para mim passava mal. E aqui podemos partilhar algumas histórias. A celebração desse segundo campeonato foi provavelmente a celebração mais cara da história, pelo menos para mim, para ti e para o nosso fisioterapeuta. Não nos correu bem. Fomos bem enganados no fim da noite. Vais para o Porto e outro grande clube, com um treinador que eu sei que tu também, com quem tu querias trabalhar e gostaste de trabalhar, o Montes Lopes, com uma equipa também formada por a malta com quem tu estavas também na seleção, ou seja, havia ali uma grande expectativa à volta daquela equipa do Porto. Sim, eu acho que quando fui para lá era com o objetivo de ser campeão outra vez, como é óbvio. E foste também. E fui. No primeiro ano fui. Eu acho que no primeiro ano as coisas correram todas mesmo bem. Não ganhámos tudo, ganhámos o campeonato, perdemos a taça e, se não me engano, outros anos também perdemos. Mas ganhámos o campeonato, que era o mais importante naquele ano. Mas eu acho que, lá está, começámos a trabalhar bem desde o início do ano. Havia ali algumas arestas a limar, se pode dizer assim, e a perceber o papel de cada um e como é que tínhamos que trabalhar como equipa. Mas ao longo do ano fomos aprimorando isso e fomos melhorando. Mas acho que desde o início do ano que mostramos, tanto aos adversários como aos árbitros, aos adeptos, a toda a gente, para o que é que estávamos naquele ano. No segundo ano não correu tão bem, o Benfica também se reforçou nesse ano e o Porto, eu acho que desinvestiu, acabámos por não manter os jogadores estrangeiros e alguns deles faziam a diferença e pronto, como é óbvio, se uma equipa investe e a outra desinveste, é natural que, apesar de não termos feito não temos conseguido o objetivo principal, que era o campeonato. Ganhámos a taça, ganhámos a outros Santos, se não me engano, esse ano. Mas pelo menos a taça ganhámos e o campeonato perdemos no último jogo na Negra. Foi em casa, é verdade, mas pronto, é desporto. Nesse caso ia ter quase 50-50, apesar de estares a jogar em casa, uma Negra é 50-50, não é? E tu a partir daí, ainda voltámos a jogar juntos na física, meia época, em que fomos acusados de estar a destabilizar o grupo. Não. O João, para quem não sabe, é uma pessoa que tem sempre opinião sobre tudo. E ali por acaso na física acho que o problema nem foi por aí. Na verdade era uma questão de liderança e o nosso treinador não lidava bem. Isso é uma das coisas que eu te quero perguntar também.
e daí ter lançado aqui o tema, há vários tipos de liderança e há treinadores que deixam os jogadores intervirem mais, há treinadores que não se sentem confortáveis com isso. Tu tiveste várias experiências com vários treinadores, tens tipo um modelo de treinador perfeito? Como é que Não há modelos de treinador perfeito. Eu acho que depende dos clubes onde tu estás, dos objetivos do clube, dos próprios as jogadores? condições que tu tens nos clubes e, quando digo condições, digo tudo, recursos também, não é? Portanto, os jogadores que tu tens. Acho que existe um padrão naquilo nos sítios onde eu tive, que é os treinadores que têm menos recursos, o clube lhes dá menos recursos, ou que eles próprios também não têm tantos recursos, não têm tantos conhecimentos. Se forem menos austeros, menos controladores e derem alguma liberdade e comunicarem bem com os principais jogadores ou com os líderes dentro do campo, acho que conseguem tirar melhores resultados. Okay. Ou seja, haver ali uma simbiose de opiniões e de comunicação em que se encontram as soluções ótimas dentro dos recursos que existem e de quem realmente está focado em atingir os objetivos. Depois tens outros clubes que são mais estruturados, têm mais condições e tens um nível de responsabilidade, os próprios treinadores têm um nível de responsabilidade maior e querem assumir essa responsabilidade. E pronto, e esses são é assim e tu cumpres porque ele, em última análise, é ele que vai ser avaliado e que é o trabalho dele que está em jogo. E tu depois ainda jogas no Algés também, na Liga, e quando acabas a tua carreira, optas por... Tu ainda tiraste o curso? Eu acabei a carreira quando saí do Porto. Eu aí acabei. Sim, porque tu depois voltaste a estudar, começaste a trabalhar. Fui para a faculdade, tirei o curso, depois tirei o mestrado pós-laboral, enquanto estava a tirar o mestrado fui trabalhar. E ainda cheguei a fazer aqueles 2 meses na física. Na física, sim. Lá nas férias da Páscoa para ir lá treinar, ainda fiz lá uns guios. E depois no ano a seguir, quando estava a fazer o mestrado e a trabalhar, é que fui jogar ainda 2 anos para o Algés. Já era treinar ao final do dia, 3, 4 vezes por semana, fazer os jogos. E pronto, e foi isso. Mais 2 anos assim a jogar e acabou. E tu sentes que não ficaste ligado ao basquete por opção ou por falta de oportunidades dentro do basquete para te manteres ligado ao jogo? Opções há sempre. Tu podes sempre treinar, podes sempre associar-te a algum projeto e tentar ajudar de alguma maneira. Agora, tendo em conta que eu optei aos 32 anos por acabar a carreira, não é? E voltar a estudar, para começar uma nova carreira e daí a tempo de entrar no mercado de trabalho e começar essa nova carreira. Deixo de ter tempo disponível quase para me comprometer a ir treinar às 6 miúdos, por exemplo, às 6 da tarde, 7 da tarde. Mas é aí que eu digo, a nível de opções... Não tenho grandes opções e pronto, a não ser que seja dar aqui algum tipo de apoio, de consultoria, não sei. Opções há sempre. Agora, a forma como está organizado o desporto, neste caso o basquete em Portugal, não permite que, se calhar, os jogadores que poderiam ser uma mais-valia ou que poderiam aportar de alguma forma... Se dediquem de forma profissional, não é? Que se dediquem de forma profissional era aí que eu queria chegar. É complicado. Uma das coisas que nós falávamos muito, e já estamos a falar do estado atual, e eu lembro-me tu quando vieste de Espanha falavas sobre isso, que é a questão dos pavilhões vazios. Tu dizias, nomeadamente quando jogávamos no Benfica, isto é fácil encher o pavilhão. Eu lembro-me de tu falares várias vezes sobre isso. Não sei se é fácil ou difícil. Eu acho, mas posso estar enganado. Mas o que é que tu fazias se gerisses um clube e eu, se fosse dirigente de um clube grande, escolas, por exemplo, do Benfica, do Porto, do Sporting, a primeira coisa que fazia era oferecer bilhetes às escolas. Todos os jogos em casa tinha que ter pelo menos X% do pavilhão com miúdos das escolas. Porque são miúdos que, mesmo que tu ofereças bilhetes, é melhor ter as cadeiras cheias de miúdos do que terem as cadeiras vazias. Essa é a primeira coisa. Segundo, são miúdos que podes estar a trazer para a modalidade. Podes trazer para a modalidade como jogadores. Ou podes estar a criar adeptos que no futuro vão continuar a encher essas cadeiras, mas pagando bilhete ou sendo sócios do clube. Terceiro, ofereces um bilhete a uma criança, a criança em princípio não vai sozinha ao jogo. Portanto, há de vir com o pai, ou há de vir com um irmão, ou com um tio, ou qualquer coisa.
que vai também poder ser um possível Esse vai comprar adepto bilhete, não é? e vai Claro. possivelmente comprar o bilhete até. Sim. Portanto, já não perdes o bilhete na totalidade. E mesmo numa perspectiva mais geral da modalidade, eu acho que a própria Federação tinha todo o interesse em oferecer bilhetes aos miúdos, se há algum controle se é possível fazer isso, porque se não for jogador pode ser árbitro, ou pode ser um Pode ser alguém oficial de ligado à mesa, pode ser modalidade. um futuro patrocinador da modalidade. Pois. Não é hoje, mas daqui a 10 anos pode ser um futuro patrocinador, nunca se sabe. Como é que tu olhas para o nível atual da Liga, a nível de jogadores? Tu vês, por exemplo, e eu fiz esta pergunta também, e acho que vou fazer a todos os meus convidados, que é, tu vês futuros João Santos, Carlos Andrades, Sérgio Ramos, vês Eu acho jogadores que com não há esse potencial futuros, não por há aí? futuros Mas a nível bons. potencial, a nível até de Acho que carreira. todos têm potenciais, todos são potenciais. Eu acho que é muito redutor dizer que agora não é possível, ou agora não há jogadores que podem ser melhores. Eu acho que vai ser. Eu acho que a probabilidade é serem melhores, porque existe um nível que já foi atingido e agora, como é óbvio, todos que vêm atrás querem atingir esse nível ou ultrapassá-lo. Portanto, mais tarde ou mais cedo vai haver melhores jogadores do que todos os que já existiram. Como o Jordan. Jordan fez o que fez e cada vez há mais jogadores a tentar fazer igual ou melhor. Mas não conseguem. Mas não conseguem, é Sim. verdade. Mas estão a um nível alto. Sim. Não, mas eu acho que sim, acho que é possível. Agora é preciso criar condições, não é? Não vai acontecer só porque, olha, hoje vai acontecer Claro. e vai aparecer um jogador que vai jogar no estrangeiro, vai jogar outra vez na ACB, vai fazer carreira, vai haver aqui um grupo de jogadores que vai conseguir ir ao europeu outra vez e ter uma boa performance no europeu. Não vai acontecer só porque sim, Claro. vai acontecer porque a Federação vai trabalhar e vai criar um grupo ao longo dos anos, ou vários grupos ao longo dos anos que vão tendo experiências internacionais e vão melhorando, vão-nos dando capacidade para chegar a séniores e montar uma boa equipa. Os clubes vão ter que se organizar também de maneira a formar jogadores para a equipa sénior, e quando digo formar não é ganhar o campeonato distrital, é ganhar o campeonato nacional, é ter experiências internacionais, é olhar para o que é feito lá fora e ter a mesma exigência cá em Portugal, portanto, com a mesma intensidade. Eu acho que aqui a intensidade é a palavra. Não sei como é que estão a trabalhar agora, mas acho que é muito importante a nível de fazer tudo com mais intensidade, com mais velocidade, com mais tudo. Pois. É tudo muito E suficiente. achas que para isso, o facto de agora termos aumentado novamente o limite de estrangeiros na Liga, achas que isso ajuda os jovens portugueses? No teu tempo, tu quando começaste a jogar em sénior, não havia limite. Depois limitou-se. Agora aumentou-se aqui um bocadinho o número de jogadores. Quando eu comecei a jogar, poucos anos antes, só permitiam 2 americanos, se não me engano. Só o Benfica é que tinha naturalizados e que jogava quase com 5 estrangeiros. Mas quando eu comecei a jogar na PT, era dois americanos ou 2 estrangeiros e o resto podiam ser comunitários, 3 comunitários, se não me engano. Vocês na PT tinham o Laverne, o Fedor, que contavam como naturalizados. Não contavam como europeus. Como europeus, eram naturalizados. Depois era o Angel, que era espanhol, e depois tinhas 2 americanos, na verdade, que era o Wayne e o Razul. Exatamente. Portanto, eu acho que desde que os estrangeiros sejam de qualidade, vai sempre melhorar a competitividade dos treinos e a experiência que tu tens no dia-a-dia, e isso vai fazer com que tu sejas o melhor jogador. Agora, se isso for... se olharmos só para a perspectiva dos estrangeiros para o ganhar, ou seja, se eu for buscar 5 americanos para jogar, para ser campeão este ano, e não der oportunidades, ou não tiver uma perspectiva de médio prazo para os jogadores portugueses, ou seja, eu vou trabalhar mais 3 ou 4 jogadores portugueses para daqui a 3 ou 4 anos serem jogadores que vão jogar muitos minutos nesta equipa. E vou ter que me preocupar menos em buscar 4 ou 5 americanos, vou só se calhar buscar 2 que são craques e o resto vão ser aqui estes portugueses. Se for esta a perspectiva, ou elevar com os 4 portugueses e outros 4 americanos muito bons, acho que faz sentido. Se for só para ser campeão e para dizer que a Liga tem um nível melhor, acho que é uma questão de tempo, não é sustentável, porque basta vir uma nova crise, deixa de haver dinheiro para ir buscar americanos, vai-se buscar americanos a 600 euros, a 500 euros, como já aconteceu, a darem-nos o passe e a partilhar em casa.
E os portugueses, entretanto, não tiveram a oportunidade de jogar, ok? Não quer dizer que não sejam bons, mas não tiveram a oportunidade de jogar durante X anos, e depois dizem que são fracos. Ok. É natural que sejam mais fracos. João, olha, estamos a chegar já aqui ao fim desta conversa. Vou-te lançar aqui algumas perguntas, nomes, e quero uma resposta rápida, assim, uma ou duas palavras para responder. Para ti, enquanto jogador, assistência ou lançamento? Assistência, definitivamente. Assistência? Tu és um dos grandes lançadores da história do jogo. Assistência pressupõe que já existe um lançamento marcado, portanto é a garantia de que há sexto. Mesmo que não sejas tu a marcá-lo. Certo. A equipa marcou. Certo. Roubo de bola ou desarme de lançamento? Roubo de bola. Desarme de lançamento pode ir para fora do campo. O roubo assume que não vamos perder a bola e que temos a oportunidade de marcar. Agora vou-te dar aqui alguns nomes de jogadores que acabaram por ter um percurso ao teu lado, nomeadamente na seleção. Quase todos, acho que foram também teus colegas de equipa, mas sei que na seleção foram teus colegas. E o primeiro, tal como lhe perguntei a ele, é o Carlos Andrade. É como um irmão. Fizemos um percurso quase paralelo toda a carreira, e não só nos clubes, também na seleção. E pronto, está presente na minha vida, é padrinho do meu casamento e é como um irmão. E o Miguel Miranda? É igual também. Acho que foi o. Já era companheiro dele nas seleções jovens, e depois coincidi na mesma equipa no Queluz, e foi aí também que nos aproximámos mais. Também é como um irmão. O João Manuel? O João Manuel Wolfi. O João Manuel é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele é uma pessoa muito calma, e é a antítese do que é no jogo, que é uma pessoa super enérgica e super tudo menos ativa, calma. tudo menos calmo, que é espetacular. Diogo Carreira? Quebra-nozes. É um colega especial. Também tive o privilégio de jogar com ele nas camadas jovens, nas seleções jovens, e depois no Benfica. E como tu sabes, aquilo em termos técnicos, é uma máquina. Em termos de 1 contra 1, eu acho que é dos jogadores mais difíceis de parar E lá em os Portugal. movimentos dele chamavam-lhe o quebra-nozes. E o Chico Jordão? Chico Jordão, Bazuca. Era o homem dos triplos, também fazia sempre aquela... Olha, voltamos um bocadinho aqui àquilo que falei no início. Era um jogador que era muito alto também, que por acaso a formação jogou muito lá dentro, mas que ao longo do percurso dele foi-se afastando do cesto e acabou a ser um ótimo lançador de triplos, e acho que tirou muita vantagem disso. E o Chico, tu falavas sobre a questão um pouco da carreira internacional, daquele que acabou por ser o núcleo da seleção. O Chico acaba por ter andado lá fora também. Também, exatamente. Quem foi o jogador mais difícil, ou os jogadores, que tiveste de defender? Eu lembro-me de porque coincidi a defendê-lo na Grécia e depois em Espanha, que foi o Bodiroga. É um jogador espetacular, porque é um falso lento. Tu olhas para ele a jogar e dizes assim, não vai passar, é impossível. Depois aquele crossover meio... Depois tinha aquela fita que mandas a bola para um lado e vais buscar com o outro. E, era... Partiu um gajo. Era incrível. E eu não te vou perguntar quem é que foi o melhor jogador com quem tu jogaste, mas vou-te perguntar se tivesses bola para ganhar o campeonato do mundo, a quem é que tu davas a bola para fazer o último lançamento? Jogadores com quem eu joguei? Sim. Quem é que era aquele o mais clutch de todos? Campeonato do mundo, eu tinha que ir para Joseph Commiss, francês que no Valladolid, porque nunca vi o Ben Reed em contexto internacional, joguei com ele a nível nacional, mas a primeira resposta seria o Ben Reed. Sim. O Ben podia passar jogos sem lançar ao cesto, mas quando era para ganhar o jogo ele agarrava na bola. Mas eu nunca joguei com ele em nível internacional, portanto eu não tenho noção bem se aquilo era mais... Pronto, estava confortável nesta era realidade. Confortável, mas noutra liga se conseguia fazer o mesmo. Se conseguisse fazer o mesmo, eu diria o Ben Reed. Mas o Joseph também, o Gomes também era máquina. João, olha, e para terminar,
e vamos terminar sempre desta maneira. Tens 24 segundos. Se fores como o Carlos, não vais respeitar, mas não faz mal, estás à vontade. Estás a cronometrar? Não vou cronometrar, mas 24 segundos para deixares uma palavra a quem está a começar. O que é preciso para chegar onde vocês chegaram, onde tu chegaste? Eu não acho que... Não há uma receita. Primeiro que tudo, não há uma receita. Acho que é algo que tu começas a sentir, que te apaixonas. No meu caso, me apaixonei pela modalidade. E todos os dias vais querendo mais, vais querendo aprender mais, queres ser melhor jogador todos os dias, queres ir um bocadinho mais além todos os dias, e acho que o melhor exemplo que eu posso dar até em termos visuais é aquele anúncio do Ronaldo, em que ele está a correr e de repente a sombra passa por ele, a sombra dele passa por ele e ele acha aquilo estranho e vai tenta passar a sombra, ou seja, ele tenta superar ele. Já ultrapassaste os 24, mas estás na boa. Eu estava a contar, não? Pronto, basicamente é a superação diária do teu nível, do teu jogo e teres paixão por aquilo que fazes e gostares daquilo que fazes, porque sem isso, sem a alegria de gostar daquilo que fazes, vai acabar mais tarde ou mais cedo por essa monotonia de te engolir e de te tirar fora da modalidade. João, olha, obrigado por passares por aqui. Malta, obrigado a quem esteve a ouvir ou para quem esteve a ver. Já sabem, podem ver este one-on-one by Hoopers, hoje com o João Santos, nas plataformas da Hoopers, em hoopers.club, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vejam, deem a vossa opinião, deem o vosso feedback também para nós sentirmos aqui deste lado se estão a gostar deste conteúdo. E em breve mais um one-on-one com outro convidado, tudo malta, grandes nomes do basquete português, da história do basquete português, por isso continuem a acompanhar. Até já.